caso de Cunhaporã é de uma violência absurda, mas infelizmente não é o único. A gente separou alguns números que assustam e também revoltam. Preste atenção nisso, a gente vai ver juntos aqui no telão. Olha só, em 2018 foram registrados 42 feminicídios em Santa Catarina, 8 mortes só na Grande Florianópolis. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada. O Brasil é a 7ª nação mais violenta para as mulheres e Santa Catarina, o 9º estado mais violento nesse quesito. É isso, gente. Agora a gente vai vir para cá para conversar, porque a gente trouxe para falar sobre esse assunto o psiquiatra Marcos de Noronha. Seja bem-vindo aqui ao Jornal SC no Ar, perdão. Muito bom dia para você, doutor. A gente vai falar justamente sobre essa questão de comportamento, né? O que fez, a gente viu esse caso, né? O rapaz, ele matou 3 pessoas, né, a mulher e outras 2 irmãs, e ainda tentou matar o cunhado. Esse tipo de comportamento, a gente já consegue identificar algum sinal enquanto criança, enquanto jovem? Como avaliar né, esse caso e outros casos de feminicídios também que a gente tem no nosso estado? O paciente psiquiátrico, ele é vítima até pelos comportamentos, às vezes um quadro de descontrole, dessa ação. Ele leva essa autoria de muitas ações grosseiras como essa. No caso, temos que diferenciar. Então, o paciente psiquiátrico, às vezes, entra num quadro de alienação. Alienação é quando ele está numa psicose, ele não consegue entender a realidade como é. Ou aqueles quadros que têm um comportamento onde que ele tem um descontrole e ele pode, no calor da emoção, cometer atos como esse. Então, é possível, sim, identificar esse paciente psiquiátrico, mas é possível também identificar aquele que é delinquente, aquele que não tem uma certa estrutura. É interessante que ambos os quadros, o psiquiátrico, aquele que vai perder controle, porque ele é portador de um quadro que pode ser tratado pela psiquiatria, pela psicologia, e daquele delinquente. Ambos têm uma espécie de desagregação, têm um comportamento aberrante, estranho, retirado, sem engrenagem com a sociedade. Ele pode estar no meio de um monte de gente, mas ele não tem uma interação, uma engrenagem. Este é que pode ser uma pessoa frágil e, num momento absurdo como aconteceu, né, por vingança, por calor das emoções, ele pode cometer um ato como esse. E mesmo aprimorando aí, né, a legislação, os mecanismos judiciais, a Lei Maria da Penha reduziu em não mais de 10% a 15%, mais ou menos, os casos de violência, né? A lei mudou, está mais severa, só que os crimes eles continuam se multiplicando, como a gente vem falando. E essa mudança, essa questão de mudança aí, como fazer? Né? Na educação dos meninos, como mudar esse pensamento machista, né? Como fazer isso, doutor? Nós temos assim, o macrocosmos, que é a sociedade mais ampla, e a nossa sociedade, lá em casa, as famílias. Então, leis ajudam, sim, com punição, ajudam a enfrentar esse score que é do Brasil, que é muito alto em termos de homicídio, de modo geral, não só contra a mulher. Então, lei, sim, ajuda. Mas é um processo de punição e educação, né? Então, trabalhar a sociedade para que a gente seja mais saudável. Nós não somos uma boa sociedade em termos de Brasil. Olha o número, né, significativo de mortes como essa. Então, é preciso, sim, fazer uma conjuntura nesse sentido. Agora, se a gente for pensar na nossa família, é olhar para quem está do nosso lado, a nossa filha que está lá no quarto, né, isolada, o nosso, né, avô, o nosso avô, que a gente não visita mais, porque avô é velho. Então, essa noção de sociedade, como as sociedades tradicionais tinham, se a gente puder recorrer um pouco mais, a gente vai ter essa saúde social, familiar, né, com os nossos valores, as nossas religiões, e essa coisa de família, de visitar um ao outro, perceber o outro. A gente não percebe, nós temos uma sociedade individualista. E esse score de acidentes, de homicídio, tem a ver essa sociedade desagregada e individualizada. A gente tem também algumas informações que a gente vai mostrar agora para você, né, que é sobre um estudo também que mostra, olha só, vou ler aqui para vocês. 89% dos brasileiros defendem que roupa suja se lava em casa e 58% concordam que, total ou parcialmente, que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupro. A fonte é o IPEA, então,
o que dizer disso? Mas olha, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, exatamente. Né? E não é essa questão de roupa suja se lava em casa, não. A gente tem que intervir, sim. Se você sabe de alguma situação, a gente tem que denunciar, tem que abrir o olho da pessoa, conte comigo, né? Eu vou te ajudar, mostrar esse interesse também, como você falou, de sociedade individualizada. As pessoas não se relacionam, né? Não conversam, então isso entra nessa estatística também. Justiça não é vingança, não é com outro crime que eu vou combater uma atitude grosseira contra mim, contra a minha família. Então, por isso que existem instituições, nós temos instituições, elas precisam ser valorizadas. É claro, a nossa instituição, o Poder Judiciário, tinha que ter mais moral, mais condição para poder enfrentar as questões políticas que está sendo discutido, mas para enfrentar situações como essa nossa cotidiana, doméstica, dos desentendimentos em casa. Então, deve-se recorrer a um lugar onde está a cabeça mais fria, a racionalidade vai decidir. Não é roupa suja se lava em casa, muito pelo contrário. A gente leva um mediador. Né? Quem é esse mediador? Se não é o pai, né, que é o mais velho do grupo lá, é alguma coisa da instituição, o Ministério Público, alguma coisa tem, cada comunidade tem uma pessoa, uma instituição para cuidar disso. Quer dizer, não é preciso só punir, mas tratar esse agressor também, doutor? O agressor, aí é que está, nós temos preconceito. Então, quando se trata de uma situação violenta, eu tenho vários pacientes que mataram. Eles mataram a esposa, mataram a pessoa mais querida, mataram um ente querido, mataram um vizinho. Então, a gente geralmente tem preconceito e não quer cuidar. Todo quadro, às vezes é psiquiátrico, às vezes é de delinquência. Ele merece, de alguma forma, uma chance. Se é um doente psiquiátrico, merece um tratamento, é hospital psiquiátrico. Se não é um doente psiquiátrico, é um delinquente social, também merece uma condição de recuperação. Então, a gente também tem que ver esse outro lado. Como é que eu vou recuperar as pessoas? Não tem pena de morte no país. Eu tenho que, de alguma forma, uma ação humanitária com a ciência, com a capacidade que a psicologia tem hoje, que a medicina, que a psiquiatria tem, a gente recupera muitos desses. Obrigada pela entrevista, doutor Marcos de Noronha, psiquiatra, que veio falar um pouquinho sobre esses casos, né, absurdos que têm acontecido aqui no nosso estado e também em todo o Brasil. Obrigada mais uma vez. Bom dia para você, boa semana.